Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre balanceamento de equações químicas, tá? Tem várias técnicas de balanceamento, eu vou passar uma mais simples, tá certo? Mas que resolve uma grande quantidade aí de casos, tá? Em outros vídeos a gente pode abordar técnicas um pouco mais complexas, para reações um pouco mais complicadas, mas vamos começar devagar, tá? Tem dois princípios extremamente importantes que a gente precisa saber antes de começar o balanceamento, que é o seguinte: com o surgimento da química, a gente teve o primeiro modelo atômico, né, que é o modelo de Dalton. Dalton já supunha que que os átomos são eternos, né, são indestrutíveis. Bom, tudo bem, segura esse conceito, né? Depois vem Lavoisier, né, que diz aquela famosa frase. Quando eu digo depois, não cronologicamente, tá certo? Só estou colocando os dois conceitos aqui. O Lavoisier tem aquela famosa frase de: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, com essas duas coisas em mente, a gente consegue perceber como acontece uma reação química, né? O que é uma reação química? Bom, uma reação química é uma transformação de uma substância em outra. Tá? E o que são as substâncias? São agregados específicos de átomos, certo? Então, o que seria uma reação química? Seria um simples desagregar de átomos e uma reagregação de átomos em outra sequência, em outra forma. Então, a gente tem os mesmos átomos numa reação química, só que antes formando os reagentes e depois da transformação química formando os produtos. São os mesmos átomos. Ou seja, princípio fundamental de um balanceamento químico: eu preciso ter a mesma quantidade de átomos de cada elemento antes da reação e depois da reação, tá? Por isso que vem aquele princípio do Lavoisier na cabeça: na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Nada se cria, nada se perde. Ou seja, eu não posso ter átomos sumindo, nem posso ter átomos aparecendo do nada, tá bom? Se eu tinha 10 hidrogênios antes, eu tenho que ter 10 hidrogênios depois. E a mesma coisa se aplica, o mesmo princípio se aplica para todos os elementos da reação, tá? Esse é o princípio básico do balanceamento. A gente vai aprender uma técnica de como acertar essa quantidade de átomos antes e depois da transformação química, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui dois exemplos, a gente vai fazendo o balanceamento deles à medida que a gente for aprendendo as etapas aqui, tá? Mas a primeira coisa que eu vou fazer não é sair balanceando, é verificar se a equação já está balanceada ou não, tá? Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo se tem alguma diferença de quantidade de átomos de algum elemento antes e depois da seta, que representa a transformação química, tá? Então, por exemplo, vou verificar o ferro. Aqui, aparentemente, eu tenho um ferro, né? Um átomo de ferro. Depois da seta, tem dois. Bom, então já sei que não está balanceado, porque tem que ter a mesma quantidade. Lá tem um, aqui tem dois, já não está legal, né? Então eu vou balancear, beleza. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente dar o coeficiente estequiométrico, ou seja, aquele número que fica aqui na frente, 1. Eu vou dar o coeficiente 1 para a molécula mais feia, tá? O que seria a molécula mais feia? É aquela molécula de maior atomicidade, aquela molécula que tem mais átomos diferentes, a mais complexa que você tem ali, né? E isso pode ser um critério um pouco subjetivo, porque às vezes você vai lá e conta os átomos e tem uma substância com 6 átomos, a outra também com 6 e outra também com 6, qual você escolhe? Escolhe uma, a que você achar que deve escolher, tá? É importante saber isso, é uma técnica que nem sempre funciona, mas a gente está falando aqui, né, de resolver 90% dos casos, tá? Mas de vez em quando a gente vai começar por uma molécula que não dá muito certo, tudo bem. Se não deu certo o balanceamento, você apaga e começa de novo. Isso é normal, apesar de não ser muito frequente, não é incomum, tá bom? Bom, vamos lá. Qual que é a molécula mais feia aqui? A molécula mais feia, que tem mais átomos, é essa, não é? Então eu vou vir aqui, colocar 1 para ela, tá certo? Quando eu estabeleço que aqui é 1, eu vou para o próximo passo. Vou acertar somente os elementos que são metais. Bom, se tiver, né? Nesse caso eu tenho ferro, não é?
Quantos ferros eu tenho aqui que já está determinado? 2, não é? Então, aqui tem que ter 2. Portanto, eu vou vir aqui e colocar um 2 aqui. Eu só posso estabelecer os coeficientes estequiométricos, tá? Eu não posso vir aqui, que é o índice, que me diz quantos átomos tem na molécula. Aqui eu não posso mexer, porque senão eu estou mexendo na natureza da substância. E eu só posso mexer na quantidade de substância, tá? Que é aqui o coeficiente estequiométrico. Bom, acertei o ferro, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2. Beleza. Próximo passo, acertar os ametais. Aí você fala, professor, se só tem metal e ametal na tabela periódica, eu já acertei os metais, todos os outros são ametais. Realmente, verdade, né? Mas a gente tem uma regra só para hidrogênio e uma regra só para oxigênio. Ou seja, nesse passo você vai acertar os ametais menos hidrogênio e oxigênio. Esses você deixa por último, tá bom? Então eu olho para cá, ó, além do ferro só tem oxigênio, tá vendo? Então, se não tem ametais, tudo bem, passa por debaixo. Hidrogênio, a gente também não tem hidrogênio aqui, tudo bem, passa para o próximo. Vamos acertar o oxigênio, tá? Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios, beleza. Então, antes da seta, tem que ter 3 oxigênios, né? Quantos eu tenho aqui? Supondo que eu coloque um aqui, eu teria 2. Então, não dá certo ainda, né? Eu preciso achar um número, certo? Que vezes 2 seja igual a quanto? A 3. Porque tem 3 oxigênios depois da seta, tem que ter 3 antes da seta, né? Então, o número que eu coloco aqui, vezes 2, tem que dar 3, porque só tem oxigênio aqui, né? Então, vamos ver, ó. Que número que vezes 2 é igual a 3? Se a gente isola esse x, a gente fica com 3 sobre 2, tá bom? 3 sobre 2 é 1,5, 1,5. E aí você que sabe, você pode usar esse número ou esse número. Eu gosto mais de usar fração. Depois, para acertar os coeficientes, assim, deixar todos inteiros, fica mais fácil, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre 2, tá? Eu sei que muita gente não gosta de trabalhar com fração e tal, mas se você se acostumar a trabalhar com ela, você vai ver que ela vai te facilitar a vida, no fim das contas, tá bom? Então, olha só, deu certo? Deu certo, porque agora, ó, 3 sobre 2 vezes 2, quanto que é 3 sobre 2 vezes 2? Opa! 3 sobre 2 vezes 2 é 3. 3 oxigênios antes, 3 oxigênios depois. Equação balanceada, tá? Então não fica com medo de fração não, às vezes elas aparecem e a gente tem que saber usar, tá bom? Vamos para essa de baixo aqui. Essa equação está balanceada, está ok. Qual que é a molécula mais feia? Bom, você pode achar que é essa, ou você pode achar que é essa, né? Que são as moléculas que têm mais átomos. Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui, ó, tá bom? Vou pôr uma aqui. Escolhi essa, você poderia ter escolhido essa, não tem problema nenhum. Vai nela, tá? Vamos lá. Agora eu vou acertar os metais. Segundo passo aí. O que eu tenho de metal aqui, ó? Hidrogênio não é, cloro não é, magnésio é metal. Então vamos acertar o magnésio, ó. Um magnésio desse lado, um aqui, então vou estabelecer o 1 aqui, tá? Magnésio tem um do lado de lá, um do lado de cá, tá tudo certo. Próximo passo, tem algum outro metal? Ó, não tem, né? Então eu vou para os ametais. Quem que eu tenho de ametal aqui? Todo mundo menos o magnésio, mas hidrogênio e oxigênio deixa por último. Então só tem o cloro aqui, né? Que é ametal e que não é hidrogênio e oxigênio. Vamos acertar o cloro. Desse lado tem 1, desse lado eu tenho 2, né? Olha só, 1 vezes 2, 2. Então eu vou acertar o cloro aqui. Se aqui tem 2, lá tem que ter 2. Eu coloco um 2 aqui. Lembrando que eu só posso colocar o coeficiente estequiométrico na frente da substância. Eu não posso vir aqui e colocar na frente do elemento, tá bom? Sempre na frente da substância. Ah, mas aí vai multiplicar os outros elementos? Vai, mas fica tranquilo que vai dar certo. Bom, então, ó, 2 vezes 1 cloro, 2 cloros. 1 vezes 2 cloros, 2 cloros. Antes e depois da seta, o cloro está ok, está na mesma quantidade. Vamos agora acertar os hidrogênios. Muito bem.
Antes da seta, quantos eu tenho? Ó, 2 vezes 1, 2. Aí a gente tem parênteses, né? Como é que a gente faz quando tem esses parênteses? Igual na matemática, o que você faz? Se você tem um número fora do parênteses multiplicando o que está dentro, você multiplica todos os elementos dentro do parênteses, tá bom? Então esse 2 multiplica o hidrogênio e esse 2 multiplica o oxigênio, tá bom? Quantos hidrogênios eu tenho aqui então? Bom, 2 vezes 1, 2 hidrogênios em cada molécula dessa. Quantas moléculas dessa eu tenho? Não é uma? Então é 2 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Aqui eu tenho 2 hidrogênios nessa molécula e aqui eu tenho 2 hidrogênios, porque são 2 moléculas com hidrogênio, tá? 2H com 2H dá 4 hidrogênios. Então eu tenho que ter 4 hidrogênios depois da reação. Eu só tenho esses dois, né? Então que número que eu vou pôr aqui? 2, porque 2 vezes 2 é 4. Aí eu fico com 4 hidrogênios depois da seta, 4 hidrogênios antes da seta, hidrogênio está balanceado, tá bom? Um ponto importante, repare que eu já coloquei número aqui, 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 aqui. Não tem mais nenhum lugar onde eu possa mexer. E para essa técnica dar certo, eu não posso ficar apagando coisa que eu já fiz, tá bom? Eu tenho que evitar de fazer isso. Então, provavelmente, o oxigênio já está correto, já está balanceada essa equação. Mas eu vou conferir, né? Vou lá conferir o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. São 2 oxigênios antes da seta. Beleza? Quantos oxigênios eu tenho depois? 2 vezes 1, 2. Então a equação está balanceada. Todos os elementos estão na mesma quantidade antes e depois da seta. Tá bom? Então a técnica é essa. Treina. Vai ter um caso ou outro que a gente vai ter que inverter alguns passos, mas isso você aprende na prática, tá? Não fica muito assim travado nessa sequência. Quando você vê que essa sequência não está dando certo, aí às vezes a gente tem que tentar alguma coisa ali na raça mesmo, é normal, beleza? Mas isso aqui vai resolver grande parte das equações que você vai balancear e se não resolver vai dar um bom começo, tá bom? Então é isso, vamos lá, treina, manda abraço.